Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Que bom que você chegou aqui nessa live. Sei que Deus tem coisas para compartilhar com vocês de uma forma assim muito preciosa e um alinhamento, um tempo de alinhamento muito diferenciado para nós, principalmente para nós mulheres. Boa noite, minhas queridas. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Paulinha. Paulinha Save, Lu Save. Dani. Boa noite, Zi. Que saudade, minha querida. Boa noite, Thay. Boa noite, Jô. Oi, Jô. Que saudade. Boa noite, Morgana. Boa noite, Jace. Boa noite, Renata. Boa noite, do Carmo. Boa noite, queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Aline, Graciele, Dani, minha xará, Deia, Mari, Denise, Juliana, Beca, Kênia. Boa noite, boa noite. Para você que vai assistir depois, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, né? Fernandinha, Sinira, Renata, muito bem. Que bom estarmos aqui. Hoje nós vamos ter um alinhamento assim muito certeiro da parte de Deus para nós. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai manifestar aqui hoje, porque muitas de nós, por mais que tenhamos o Senhor, por mais que cognitivamente nós até saibamos na nossa razão aquilo que nós devemos fazer no dia a dia, muitas mulheres se sentem perdidas. Quantas mulheres podem olhar para a sua história, olhar para trás e dizer que eu sou plenamente feliz hoje no lugar onde eu estou? Quantas mulheres podem se posicionar com muita segurança diante daquilo que o Senhor tem para elas? O que eu mais recebo no meu direct são mulheres que me perguntam o tempo inteiro: pastora, o que eu faço com essa situação? Pastora, me aconselha com isso. Pastora, isso aqui eu não estou conseguindo lidar. E a minha pergunta, normalmente, para essas mulheres é: você está dizendo sim de mais, não de menos? Você está sabendo se posicionar frente a essas situações, dando limites? Você está sabendo fazer as melhores escolhas em relação à sua personalidade, à sua casa? Porque uma mulher que não sabe dar limite, não conhece o seu propósito, não sabe que passos tem que dar na sua vida para executarem aquilo que o Senhor entregou na mão delas, são mulheres que fatalmente se sentirão perdidas. E a live de hoje, ela vai falar muito sobre como nós podemos nos reencontrar, porque nós precisamos ser mulheres alinhadas com o Espírito de Deus. Mulheres alinhadas com o Espírito de Deus. E nessa hora eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração poderosamente. Quero pedir que o Espírito Santo invada o local onde você está. Seja dentro do seu carro, ouvindo essa live, aproveitando, remindo o tempo, seja lavando sua louça, seja fazendo a comida, seja aí já na sua cama, já se preparando ali para a sua rotina sagrada. A Mulher Save tem uma rotina sagrada durante a noite. E você pode estar aí recebendo essa palavra. E eu quero pedir que o Espírito Santo, ele envolva você nas profundezas para que você se alinhe com o Espírito Santo de Deus e você se reencontre. É necessário que você se reencontre.
Eu quero orar com você antes de nós começarmos essa live, especificamente, de lermos os textos, de você receber um direcionamento específico de Deus. Porque se você está aqui, você é uma mulher de Deus. Se você está aqui, você é uma filha de Deus. Se você está aqui nessa live, é porque você está buscando algo a mais da parte do Senhor para a sua vida. Uma resposta, uma direção, um consolo, uma palavra liberada, uma palavra de revelação, e certamente você não vai sair daqui sem nada disso, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele separou esse tempo para nós e nós vamos usufruí-lo e receber tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, amém? Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa hora o Senhor venha nos alinhar com o teu Espírito Santo. Mostra em nós as áreas que estão desalinhadas. Mostra em nós, Senhor Deus, o porquê de nos sentirmos confusas, perdidas, vazias, sem sentido. Muitas vezes são mulheres que já entregaram suas vidas para Jesus, conhecem o Evangelho, conhecem o caminho, a verdade e a vida, mas mesmo assim sentem-se ainda desalinhadas, sentem-se ainda fora de esquadro, não se sentem pertencentes a um lugar, não se sentem, Senhor Deus, amadas. Muitas mulheres não se sentem amadas de verdade. Muitas mulheres não se sentem queridas de verdade. Muitas mulheres não se sentem abraçadas, acolhidas, apreciadas, valorizadas de verdade. E muito, Senhor Deus, desse sentimento vem de um desalinhamento daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Porque quando nós estamos indo no caminho errado, mesmo que seja muito intenso, nós estamos fazendo com muita intensidade, Pai, mas estamos indo no caminho errado, nós vamos chegar no lugar errado. Não adianta eu estar fazendo a coisa certa na hora errada, a coisa certa no caminho errado, na contramão. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nos esclarece nessa live. Fala conosco, Senhor, no nome precioso de Jesus. E eu repreendo agora toda seta do maligno que queira distorcer, que queira bloquear a sua mente, o seu coração, para receber tudo que o Pai tem para a tua vida, no nome precioso de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 5, no Evangelho de João, no capítulo 5. E olha que precioso da parte do Pai trazer para nós uma reflexão tão profunda e poderosa, tanta revelação na própria pessoa de Cristo Jesus, nosso amado Mestre. João capítulo 5, versículo 19, nós vamos ler alguns versículos salteados. Você me acompanha, eu vou dizendo o versículo, você me acompanha. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso amado. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus mostrou para nós que é possível caminhar na face da terra com alinhamento muito específico, muito preciso, e acertar todas. Acertar todos os passos, acertar todos os tempos, acertar todas as decisões, se sentir pleno, se sentir completo nessa terra, nessa vida. Jesus falou assim: olha, o filho, eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. O Pai me ama, o Pai ama o Filho. E o Pai, porque Ele me ama, Ele me mostra. O Pai me revela tudo o que Ele faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Sabe que o Espírito Santo ministra no meu coração nessa hora? O Senhor fala assim: olha,
Fala para elas que eu quero revelar todo o meu conselho para que elas deem passos acertados, para que elas possam escolher corretamente, para que elas possam avançar com ousadia, com felicidade, com alegria e parem de uma vez por todas de buscarem fontes erradas. Parem de uma vez por todas de se desalinhar do meu propósito, se desalinhar do chamado que eu tenho para elas, se desalinhar da minha vontade para a vida delas, porque isso vai resultar em uma vida de infelicidade, uma vida de tristeza, uma vida fraca, uma vida sem energia, sem ousadia, sem plenitude. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos completas com Ele. Porém, muitas mulheres têm buscado estar completas por causa de pessoas. Muitas mulheres têm buscado a sua completude num homem. Muitas mulheres têm buscado a sua completude no ministério. Muitas mulheres têm buscado a sua completude na maternidade. E quando os filhos crescem, quando elas se decepcionam com aquele filho, o mundo dela cai. Muitas mulheres decepcionadas com a própria maternidade, tornando a maternidade um ídolo. Ficando perdidas em si mesmas quando os filhos não dão retorno. Se culpam o tempo inteiro. Muitas mulheres traídas porque colocaram todas as suas expectativas em pessoas, porque quiseram ser a boazinha, quiseram ser aquela mulher que faz tudo, que abraça tudo, que é a antena, que opera segundo a lista de afazeres dos outros e nunca dela. Aquela mulher que se esconde porque está cansada, aquela mulher que não tem mais prazer em se olhar no espelho, aquela mulher que olha para sua conta bancária, para sua vida financeira e se sente miserável. Aquela mulher que olha para si mesma e não se reconhece mais. Aquela mulher que olha para o seu casamento e pensa, onde é que está aquele homem que eu me apaixonei? Onde é que está aquela mulher que eu era? Aquela mulher que era cheia de ideias e hoje está com a criatividade bloqueada. Aquela mulher que se cuidava, mas hoje se sabota, come, procrastina, fica na frente da Netflix. Deus tem mandado você começar projetos, Deus tem te startado, Deus tem trazido especificamente seus planos e seus projetos para você e você não tem avançado. Você se dá 1000 desculpas, mas você não avança naquilo que o Senhor tem falado para você. Ou você se acomodou a um nível que Deus não tem para você. Sabe que o Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu uma personalidade, o Senhor te deu uma beleza ímpar. Muitas mulheres acomodadas, muitas mulheres infelizes. Sabe por quê? Porque os olhos delas não estão alinhados com o que o Senhor tem para elas. E nós nos perdemos de nós mesmas. Não sabemos tomar decisões. Não sabemos julgar se uma pessoa merece a nossa confiança ou não. Você sabe julgar se uma pessoa merece a sua confiança ou não? Quantas vezes você já se decepcionou com a amizade? Quantas vezes você já se frustrou tentando ser aquela mão que ajuda? Muitas pastoras aqui, muitas líderes aqui já se frustraram profundamente porque tão somente fizeram aquilo que o Evangelho mandou fazer: amar, perdoar, abraçar, acolher, discipular. Só que elas estavam fazendo a coisa certa do jeito errado, sem colocar limites, deixando que um monte de gente que não tem um pingo de autorresponsabilidade, um monte de sanguessuga, encostar nelas e tirar tudo delas até que elas ficassem um bagaço. Sabe cana? Quem aqui gosta de cana?
Quem aqui gosta de mordecana? Eu amo mordecana. Quando eu era pequena, era muito bom, porque tinha... É pé de cana, né? Que fala? Não sei se é pé de cana que fala. Canavial, né? Tinha nos fundos da casa da minha avó. E a gente tirava aquela cana, estava madura, tirava aquela cana e a gente descascava e ficava ali, ó. E aí a gente trocava de lado, né? O palitinho. E quando acabava o docinho, o que a gente fazia? Jogava fora. Porque aí só tinha palha, bagaço e não tinha mais o doce. É assim que as pessoas estão. As pessoas pegam você enquanto você tá dando docinho para elas, enquanto você só diz sim para elas, enquanto você tá ali full time, você tá ali se doando, você tá colocando a mão, você tá realmente se prestando mesmo a servir. As pessoas te sugam, elas não sabem valorizar aquilo que você tá dando. Só que não é culpa das pessoas. Jesus nunca reclamou, ele constatou o fato de que o profeta não tem honra na sua casa, mas ele nunca reclamou que o profeta não tem honra na sua casa. Ele sacudiu os pés, a poeira dos pés e falou assim, ó, não dá para fazer muitos milagres aqui não, porque eles são muito incrédulos. Deixa eu partir para um lugar aonde as pessoas acreditam. Deixa eu partir para um lugar onde as pessoas têm fé. Deixa eu partir para um lugar onde realmente eu vou fazer a diferença. Eu vou falar aqui, vou fazer outras lives e vou falar aqui sobre o ambiente, como o ambiente deteriora o teu coração e o que você tem que fazer com isso. Jesus nos mostrou aqui que você está desalinhada, você está perdida, você não sabe mais o que fazer com esse marido, você não sabe mais o que fazer com esses filhos, você não sabe mais o que fazer com esse ministério, você não sabe mais o que fazer com este corpo, você não sabe mais fazer com esse emocional que você não consegue controlar, você que não sabe mais o que fazer com essa depressão, você que não sabe mais o que fazer com esses projetos, que uma hora teu coração se inflama, mas no dia seguinte os sonhos de Deus entram na tua cabeça, entram no teu coração para morrer e serem sepultados no dia seguinte. Quando você não bota em prática, quando você não começa, porque você acha que não tem capacidade, porque você se apega ao perfeccionismo. Muitas mulheres, eu abri essa live aqui, vou abrir uma sequência de lives nesse mês de maio. Sequências de lives, toda semana nós vamos ter lives aqui. Porque o Espírito Santo tem me incomodado, o Espírito Santo tem falado assim pra mim, filha, elas precisam se reencontrar, elas estão muito perdidas, elas estão sem norte, um dia elas sabem o que fazer, 2 dias não sabem mais nada. Um dia elas têm convicção, 3, 4, 5 dias, uma semana não tem mais, vivem no piloto automático. Jesus foi muito específico aqui. Eu não faço nada por mim mesma, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. E o Pai me ama porque Ele me mostra tudo que eu tenho que fazer e eu sou obediente. Eu quero te perguntar, o que o Pai tem te falado para você fazer? O que você tem feito que você viu o Pai fazer, que você ouviu o Pai dizer, que você viu o Pai? Você olhou nos olhos de Jesus e Jesus disse assim, filha, faz isso. E você foi lá e fez. Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor para a tua vida direcionada? Você está vivendo aquele ciclo vicioso mesmo, sabe? Aquela rotina pesada, aquela rotina chata, aquela rotina sem graça, exaustiva. Há quanto tempo você não sente assim aquele vigor? Sabe como é que é aquele vigor? Você se sente assim, não é empoderada não, porque essa palavra empoderada só diminui a mulher. Empoderar quer dizer que há um poder vindo de fora, quando na verdade você precisa ser ativada por um poder que já está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Se você quiser se tornar empoderada, você vai se tornar uma mulher fora da sua essência. Você vai ser impulsionada, jogada, lançada pelo espírito desse século. E pela motivação do propósito de outras pessoas, não do teu. Porque não é a tua essência. Tá vindo de fora.
empoderar, em poder, em colocar um poder em você, de fora para dentro. E o Espírito Santo, ele veio habitar em você pela palavra que foi pregada e de dentro para fora você teve um novo nascimento, uma transformação verdadeira, de dentro para fora. Então, toda a transformação que você precisa está dentro de você. O problema é que você está perdida dentro de você. Porque Jesus falou assim, o Pai me ama, Ele me mostra tudo. Aí você pode dizer assim para mim, meu Deus, pastor, então o Pai não me ama porque Ele não me mostra nada. Não é isso. Não é isso. Jesus, ele deixou bem claro, eu não vim fazer nada para mim mesmo, mas eu vim fazer aquilo que o Pai mandar eu fazer. O problema é que nós estamos fazendo e fazendo e fazendo por nós mesmas. O apóstolo Tiago vai nos alertar dizendo assim, ó, no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você pode até estar cansada de orar. E você tem sentido que as suas orações não são eficazes, elas não estão passando do teto, e é verdade. Suas orações não têm surtido efeito. A sua busca não tem surtido efeito. O seu pedido desesperado por socorro parece que não passa do teto, parece que Deus não está te ouvindo. É porque, na verdade, você não tem tanta convicção assim de que Deus realmente está te ouvindo e de que realmente Ele vai fazer algo por você. É muito incrível quando a palavra de Deus mostra pra gente aqui, olha o que fala aqui nos versículos 30. Olha aqui, que tremendo que Jesus continua falando aqui. Versículo 30 de João capítulo 5. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma pelo que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim eu procuro a vontade daquele que me enviou. Quantas vezes durante o teu dia você tem corrido para um lado, para o outro, 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 desalinhada com o Senhor, perdida, cansada, exausta de buscar, de cavar cisterna rota para você, tua sede não é saciada. Tua sede de sentido na tua vida, tua sede de propósito, tua sede de missão, tua sede de chamado. Sabe por quê? Porque Ele colocou dentro de nós a eternidade. E é claro que nós vamos ter a sede de cumprir algo poderoso em nome dEle, por Ele e por meio dEle para Ele. Minhas amadas, mulheres desalinhadas estão perdidas, estão desconectadas da sua essência. Mulheres que não conhecem a sua essência, não conhecem a vontade de Deus. Mulheres que estão buscando validação, valoração. Elas estão buscando de fora para dentro, elas vão ficar com sede. Mulheres que estão desalinhadas são mulheres apegadas. Mulheres apegadas às circunstâncias, mulheres controladoras. Mulheres que não conseguem discernir entre uma pessoa falsa e uma pessoa sincera e verdadeira. Mulheres que não conseguem discernir entre um sim e um não. Jesus tem uma mensagem para nós nessa noite. Jesus tem algo muito específico para nós essa noite. Desapega do controle e vai para o teu secreto. Sabe por quê? Pensa comigo. Se você ficar buscando resolver tudo do teu dia com as forças dos teus próprios braços, com o teu próprio punho, com o suor da tua testa, com o poder limitado do teu intelecto, você vai bater pino. Porque você olha, mulheres desalinhadas com o Senhor reclamam
de contratempos que surgem, de coisas que entram no meio do dia delas e atrapalham um pouquinho o dia delas ali. Elas não sabem lidar, não têm inteligência emocional, não têm equilíbrio, não ouvem a voz do Espírito Santo como Jesus ouvia. E Jesus ouvia a voz do Espírito Santo. Você pode dizer assim, mas ele era Deus. Sim, mas ele era 100% homem. Ele precisava de tempo sozinho com o Pai. E era o que ele fazia. Jesus vinha e realinhava o coração dele. Jesus vinha e apurava a audição dele em relação à voz do Pai. E eu quero dizer para você, uma mulher perdida, ela nunca vai ver os problemas do dia, as coisas do dia, como algo que seja uma oportunidade dela conhecer mais a vontade de Deus para a vida dela. Ela sempre vai olhar com um olhar de miséria. Ela sempre vai olhar com um olhar de escassez. E ela vai sempre reclamar. E a reclamação traz para você um preço oculto que você paga. Você vai pagar um preço oculto quando você reclama. De ser uma mulher sem fé, de minar a sua fé. Porque a reclamação, a murmuração nega a fé. Quando você olha para as circunstâncias e você diz assim, eu não tenho recursos para lidar com essa situação. Seja financeira, seja uma enfermidade, seja relacional, seja intelectiva, seja em você mesma, algo emocional que você precisa dar conta. Se você olha para essas coisas e aparecem essas coisas, esses problemas, essas dificuldades, essas intempéries, e você, quando é uma mulher desalinhada com o Espírito Santo de Deus, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai se sentir a pior. Mas quando você é uma mulher que se alinha com o Espírito Santo, cada problema, cada dificuldade é muito importante para te lançar nos braços de Jesus. Uma mulher que anda com Deus, e é por isso que é importante você andar com Deus, porque andar com Deus vai alinhar o teu coração no desapego, ou seja, o que é desapegar? É você deixar no controle de Deus. Grava isso, desapegar é deixar no controle de Deus, de verdade. Não é assim, eu vou desistir disso aqui porque isso aqui está me fazendo mal. Isso é controlar. Não, eu vou parar com isso aqui porque isso aqui acabou. Esse relacionamento chega. Não. Desapegar é você fazer assim. Tá na mão de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. O controle tá na mão dele. Não vai cair um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita. Pode o homem aumentar um côvado da sua estatura, como nós estamos ansiosas e por causa do controle que nós queremos ter. A internet, as filosofias, as ideias modernas e contemporâneas, humanistas, hedonistas, só traz para nós, centradas no homem, só traz para nós uma tentativa absurda e irracional de tentar controlar as coisas. Isso vai gerando ansiedade na gente. Por isso que é importante a gente andar com Deus. Porque quando a gente anda com Deus, nós estamos alinhadas com o Espírito Santo. Quando uma coisa acontece, às vezes a gente até erra, às vezes a gente até fala uma coisa fora do contexto, a gente, sabe, dá um passo em falso, nós rapidamente somos redirecionadas a uma orientação do Espírito Santo. Quando você está perdendo passo, quando o vaso que Deus está moldando ali, que é você, não está ficando muito bom, você não está dando uma boa resposta, a resposta que o Senhor gostaria durante o teu processo. Quando você está ali não entendendo muito bem, aí o Senhor vai falar assim, deixa eu te desconstruir com isso aqui. Deixa eu te desconstruir nas minhas mãos. Eu não vou te desconstruir, vou te jogar fora não, porque tu é minha filha. Eu vou desconstruir você na roda da minha modelagem. Nas minhas mãos eu vou te fazer de novo. Eu vou te reconstruir. Eu tô te desconstruindo para te reconstruir. Sabe aquele relacionamento que cortou com você, que te traiu, que você foi mandado embora, aquele projeto que não deu certo, aquele conflito que você teve hoje aí, tudo isso
É oportunidade do Senhor te desconstruir, de você conhecer mais o Senhor e dele te reconstruir uma nova mulher para ele. Mas para isso, você não pode estar desalinhada com a voz dele. Você precisa ser como Jesus, estar com seus ouvidos aguçados, como aqui em João capítulo 5. Essa palavra nos mostrou tão preciosamente. Deus sempre nos corrige com amor. Deus é sempre paciente, é sempre benigno. Sempre. Sempre Ele traz um novo amanhecer, uma nova oportunidade. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele sempre está nos dando uma chance de nós voltarmos atrás. Agora, se toda vez que você tiver um contratempo, você murmurar, você reclamar, você desistir, você se limitar, você não observar se Deus quer fazer algo na tua vida. Porque quando Deus não muda a circunstância é porque Ele quer mudar você. É fato que quando o Senhor não muda a circunstância, Ele quer mudar você. Tem coisa que não muda, é porque Ele quer mudar você. Tem coisa que não avança, é porque Ele quer mudar você. Tem coisa que você não vê saída, não vê solução, é porque Ele quer largar a tua percepção, a percepção da tua visão. Tem situações que você se sente num labirinto, num beco sem saída, você não sabe lidar, coisas repetitivas que te desgastam. Você está perdida da sua essência em Deus. Você está perdida da direção de Deus. Você precisa se reencontrar nele. Você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa entender que mesmo quando você está se sentindo incapaz, quando você está num momento de vivendo algumas faltas na sua vida, aonde parece que o pão é pouco, esse é o momento de você erguer o pão e o peixe pouquinho e dar graças e confiar que o Senhor vai multiplicar. E confiar que a provisão vai chegar. Só que mulheres redirecionadas, realinhadas, alinhadas com o Espírito Santo, elas têm uma outra interpretação da vida. Elas são mais tranquilas, elas são mais decididas, elas são desapegadas, elas são mais mansas, elas são mais seguras. Elas são mais confiantes. Por quê? Porque elas se abrem para uma sensibilidade maior à voz de Deus e elas fazem como Jesus. Eu não faço nada que o Pai não me mandou fazer. Não adianta. O Pai não mandou fazer, eu não vou abraçar isso. O Pai não me disse que é para fazer, eu não vou dar um passo. Mas elas têm, o seu nível espiritual bem alinhados, bem desenvolvidos. Você sabe que a mulher, ela é o contrário do homem. O homem, ele tem aquele instinto de proteção, de provisão. Deus colocou isso nos homens. Nós somos mais dadas a relacionamentos e principalmente o relacionamento espiritual, o relacionamento com Deus. Você já percebeu que na tua casa, todos os relacionamentos que você tem, o Senhor fala contigo primeiro antes de falar com as outras pessoas? Você percebe primeiro algumas coisas espirituais, o Senhor te dá sonhos, te dá visões antes de falar com outras pessoas? Antes de apontar revelações proféticas, visões, apontamentos para outras pessoas? Por que isso? Porque Deus tem um alinhamento profético com as mulheres. Porque mulheres são relacionais. Mulheres são mais sensíveis. Ou deveriam ser. Se você está se sentindo fria espiritualmente, se você está se sentindo sem viço, sem alegria, sem vigor na vida, sem motivos para levantar e sorrir, tem mulher que é carrancuda, tem mulher que nem botox dá jeito nela. Uma vez, eu entendi isso muito na prática, que a palavra profética, ela não é só anunciada. O Senhor manda dizer isso. A palavra profética é construída. Essa palavra, eu já ministro essa palavra há muitos anos lá na igreja. A palavra profética, ela não é somente anunciada. A palavra profética, ela é construída. Como assim, pastora? O que o Senhor fez com Ezequiel diante do vale de ossos secos? Filho do homem, pode esses ossos reviver? Deus foi construindo uma experiência com ele de palavra profética. Diga aos ossos, diga ao vento que venha, que sopre sobre esses ossos, profetiza. Aí estava num treinamento
Deus num treinamento com o profeta de construção do profético naquele momento. Olha que revelação poderosa. Só que como você vai receber os comandos de Deus se você está desalinhada com o coração do Pai? Se você está perdido em si mesmo, se você não sabe nem mais o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, o que você gosta de ver, onde você gosta de ir. Se alguém te perguntar assim, você quer comer aonde? Ah, qualquer lugar, não. Escolhe aí, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar tá bom. Sabe? Ah, qualquer lugar tá bom. Qual é o tipo de roupa que você gosta? Ah, aí você vai falar a roupa que tá na tendência da moda. Você tá indo pela cabeça de outra pessoa. Você não tem autenticidade. Você não vê as dificuldades do dia como uma oportunidade de se lançar diante de Deus e treinar e aguçar os teus ouvidos espirituais. Porque a jornada da espiritualidade, ela é para o ser humano, claro, né? De se entregar a Jesus, de conhecer o Espírito Santo, de conhecer o Pai e de se conhecer através dos olhos de Deus. Mas a gente percebe que as mulheres, elas são mais sensíveis. Haja visto Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira vez Jesus ressuscitado. E Jesus se mostrou para ela de primeira porque tinha um propósito. A mulher acredita com mais facilidade quando Deus fala. Os homens, eles têm uma tendência à racionalização. Quantas vezes já chegou as casadas aqui, já chegou pro marido e falou assim, Deus falou assim comigo, Deus isso, Deus aquilo, e eles vieram com um monte de racionalização. Não, mas isso aí, você tem que ver bem, você tem que pensar bem. Quantas aqui? Coloca pra mim aqui. Oi, meu amor. Meus amores. Chegaram os dois de uma vez só. Pode. Dá boa noite aqui pra os beloveds. Fala, beloveds. Boa noite a vocês. Quer dar boa noite também? Tá cansado, amor? Amém. Olha, já tem comida pronta, tá tudo prontinho, tá? Eu já vou aí, tô terminando já. Entenderam, mulheres? É muito precioso o que Deus tem pra nós, quando nós vemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e consertar as coisas, de nos lançar, sabe, na presença de Deus. É muito precioso quando as circunstâncias inesperadas são encaradas pela gente como oportunidades de ouvir o Senhor, de nos conhecer mais. E essa jornada de espiritualidade, de nos entregar ao mundo espiritual, de sermos mais sensíveis ao mundo espiritual, é muito própria da mulher. A mulher é uma influência pesada no mundo. Quem está comigo na comunidade Save sabe. Hoje até fiz duas gravações de 2 ministrações que eu falo sobre essa influência. Tem 3 pilares muito essenciais que dizem respeito à essência da mulher formada do osso. A nossa estrutura, nós somos macias por dentro e resistentes por fora. Você vê que a mulher, ela consegue gerar, ela consegue conceber, ela consegue fazer uma coisa e outra, né? Ela não consegue fazer muitas coisas, porque isso é desumano e é mentira quando dizem que a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode dar conta de tudo. Isso aí é o mito da Mulher Maravilha, que a gente caiu nessa falácia, nesse engano, e tá levando muitas mulheres ao burnout, tá levando muitas mulheres à depressão, muitas mulheres à crise de ansiedade generalizada, e por aí vai. Nós conseguimos fazer uma coisa e outra com excelência, porque nós somos mais sensitivas, e deve ser assim. Muitas vezes você está desalinhada com o Senhor e você se sente perdida, porque você não ouve mais a voz do Senhor. Você se olha e você não se reconhece, porque você não se reconhece aos olhos dele, porque só aos olhos dele você pode se reconhecer. Você não pode falar que nem Jesus, eu faço o que o Pai mandou fazer. Por isso que Jesus era bem resolvido. Jesus sabia assim, ó, quando Judas foi trair, ele falou assim, amigo, vai lá fazer o que você tem que fazer. Vai lá fazer o que você tem que fazer, porque a tua traição me lança no meu propósito. Não tô com raiva de você. Vai lá. Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco,
Eu acho incrível o que Jesus fala para Pedro. Quando Pedro, naquele ímpeto, pega a peixeira dele lá, a espada dele lá e corta a orelha de Malco. Sabe o que ele faz? Jesus pega a orelha, bota no lugar, cura, restaura aquela orelha cortada, decepada, restaura. E ele chega para Pedro e fala assim, o que é isso? Você quer me tirar a bênção de beber o cálice que eu tenho que beber? Que cumprir o propósito que eu vim cumprir? Cumprir o teu propósito, o propósito que eu vim cumprir, o propósito do Pai, que o Pai está falando o tempo inteiro que é para eu fazer. Entende, mulheres? Como o Senhor, Ele quer trazer você para um reencontro? Esse vazio que você sente, essa confusão, esse conflito, necessariamente é falta de alinhamento com o Espírito Santo. Falta de conhecer quem você é pelas Escrituras. Falta de conhecer a vontade de Deus e você precisa se realinhar com o Senhor. Por exemplo, quando algumas coisas interferem na sua vida, eu sou muito focada, eu tenho um hiperfoco com algumas coisas, por exemplo, trabalho, leitura, estudo. Quando eu estou fazendo material para a comunidade Save, eu tenho hiperfoco, ok. Só que o Senhor nos chama em meio às dificuldades do dia para discernir a voz dele. E quando uma adversidade acontece, alguma coisa que entra naquele fluxo que você estava indo, você fica logo irritada, você espinafra para todo lado. Você se desalinha, se desequilibra, começa a murmurar, começa a reclamar, e aí a murmuração, a reclamação faz você pagar o preço oculto da incredulidade. Alimenta a falta de fé, alimenta a falta de identidade, alimenta a falta de confiança no Senhor e tira do teu coração as promessas, tira os teus olhos das promessas do Senhor para a tua vida. Não deixa você construir com o Senhor a profecia. Não deixa você construir com o Senhor o profético. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para uma nova visão. Deus nos chama para uma nova percepção, para um novo e vivo caminho. Deus nos chama para um alinhamento novo, para uma nova direção nele. Deus nos chama para um tempo novo de viver coisas novas na intimidade com ele. Você pensa que já leu o Salmo 23 que você sabe de cor. Você pensa que já leu o Salmo 91, você sabe de cor. Tem alguns versículos que você sabe de cor, mas eu vou dizer para você, esse é o tempo onde o Senhor vai te liberar revelações simples e profundas nas mesmas passagens que você acha que conhece. Porque na presença do Senhor há plenitude de vida, de alegria, de novidade. Sabe, com o Senhor não tem vida chata não, é tobogã todo dia. E posso te dizer uma coisa? A voz de Deus, muitas vezes, nós não sabemos reconhecer quando a voz de Deus nos chama. Sabe aonde, às vezes, a voz de Deus nos chama? No choro de uma criança, no choro da tua criança, num pedido, numa chatice dos teus parentes, no clamor de alguém, de uma necessidade da tua igreja, num pedido do teu marido, você que é casada, na necessidade de uma amiga quando te contacta. Oi, você tá aí? Tá fazendo o quê? Muitas vezes a voz de Deus te chama para você representar Ele, fazer aquilo que o Pai quer que você faça, naquilo que vai entrar no meio do teu planejamento e vai desconfigurar todo o teu planejamento para que você largue o controle, seja uma mulher desapegada do controle e passe a ser uma mulher mais tranquila, confiando de que Ele tem o governo de todas as coisas e que, de fato, não há aqui determinismo nenhum. Não estou falando aqui que você tem que deixar a vida te levar de qualquer jeito, você tem que ir no barco, você não tem que fazer nada. Negativo, pelo contrário. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Agora, tem coisas que entram na nossa vida. Tem mares vermelhos que se colocam diante de nós, diante de uma palavra que o Senhor deu para nós. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Aí vai e dá de cara com o mar vermelho. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Entra, possui a terra, e vai lá uma muralha em Jericó. É disso que eu estou falando. Aí vai uma porta fechada, é disso que eu estou falando. Deus fala, avança, vai, eu estou contigo. E aí você vai e uma porta fechada. É disso que eu estou falando. É na hora que você está hiper focada naquilo que está no teu planejamento, no teu controle, no teu desejo. E aí alguma coisa vem e te solicita.
muitas vezes é a voz de Deus te solicitando a transparecer o caráter de Jesus e a manifestar a glória de Deus Pai na terra. Brilhe a tua luz diante de todos os homens, não é de alguns homens, não é dos homens que você gosta, não é das pessoas que não te interpelam, não é das pessoas que não te incomodam, não é das pessoas que discordam, não, é diante de todos os homens. As vossas boas obras é que vão testificar para eles que o Pai que está nos céus também está dentro de você. Entenda que esse é um tempo onde Deus está falando com você, que você precisa se reencontrar, precisa reencontrar a sua fé, precisa reencontrar a sua voz profética, precisa reencontrar a serenidade dentro do teu coração, de confiar que tu tem um pai, mulher. Você tem um pai. Você precisa, em nome de Jesus, parar de olhar as circunstâncias e parar de olhar o mundo com uma visão de falta, de escassez. Você precisa olhar o mundo pelos olhos de Jesus, aproveitando todas as oportunidades. Só que para isso você precisa fazer o que Jesus disse aqui em João capítulo 5. Eu faço o que eu vi o Pai fazer, o que o Pai manda fazer, o que Ele manda fazer. Agora, o Pai me ama, porque Ele me revela tudo. Mas por que Ele me ama? Porque eu faço a vontade dEle, eu estou com Ele, eu me retiro para os lugares para ouvir a voz dEle, eu dou prioridade para Ele. Está na hora da gente se realinhar com o Senhor, está na hora da gente se reencontrar. Se você deixar guiar, deixar os teus olhos guiarem pela tua enfermidade, pela dor que você sente hoje, pela traição, pela contenda, pela discórdia, pela discordância, pela traição, pela injúria, pela rejeição, se você se deixar levar pelo que você não tem, você só vai ficar ansiosa e você vai dar uma de Eva. Eva tinha 99,9% de tudo para desfrutar. Mas ela colocou o coração no 0,01% do que ela não tinha. Porque não era para ela. Como nós estamos perdidas, buscando informação, buscando direção no propósito das outras pessoas, em quem já encontrou o seu propósito. Quem encontrou o seu propósito, vive o seu propósito, vive um chamado, é obediente na missão, muitas vezes não vai fazer aquilo que elas queriam fazer, mas elas vão fazer o que é necessário fazer porque elas estão obedecendo. Jesus, num determinado momento, não queria mais para a cruz. Ele falou, Senhor, se for possível, afasta do cálice de mim, por favor. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Nem sempre aquilo que Deus quer que você faça, você vai querer fazer. Mas se você é filha, você vai obedecer. Se você é filha, você vai parar de olhar o mundo pelo julgamento, pela dureza, pelas dores, pela frieza, pela negação e vai começar a se responsabilizar por aquilo que o Senhor já está colocando para você. Sabe por quê? Porque a maior parte do seu propósito já está bem diante do teu nariz. Bota amor nas minhas palavras. Ouve com carinho. Porque é a realidade, eu preciso te dizer. Se eu não te disser assim, talvez não vai ter gente na internet que vai te falar. Tem tanta gente boa na internet que fala a verdade, doa quem doer, tem. Mas o povo para fazer o jogo do contente, meu Deus do céu, esse tal de crente gospel. Vou te dizer, ô dificuldade para ter coragem de falar do evangelho da cruz de verdade. Porque o evangelho da cruz vai dar dislike muitas vezes, meu bem. Não tem jeito. O evangelho da cruz, ele vai ofender muitas vezes. O pecado deles ofendem o Senhor o tempo todo. Que fiquem ofendidos por um tempo. Corta para ir, mas corta para cá também. Fica em paz. Minhas queridas, entendam. É hora de você se reencontrar. Reencontrar com a tua essência, reencontrar com aquilo que é teu e parar de buscar num monte de pedaço
pedaço de propósito, você arranca um pedaço de propósito daqui, um pedaço de missão dali, um pedaço de chamado dali, um pedaço de uma palavra daqui, um pedaço de um direcionamento dali, e aí você costura tudo e vira um Frankenstein, e vira uma colcha de retalhos, sem essência, vazia, continua vazia. Aí daqui a pouco você vai continuar, fazer aquilo por um tempo, mas aquilo ali vai ter prazo de validade, porque não é você. Então não pode sustentar, você está perdida ainda. Então chegou bem na hora da gente dar um ponto final nessa história de andar perdida, de andar vazia, de andar sem sentido. Enquanto você não se alinhar com a voz do Espírito Santo de Deus para você, você não vai ter paz, você não vai ter plenitude, você não vai ser realizada. Muitas vezes você vai ser realizada em algo que você nem queria fazer, mas está obedecendo. Entende? Que o Senhor Jesus, Ele te ajude a caminhar por fé. Eu falei no início da live, fé não é caminhar naquilo que você sabe, é caminhar naquilo que Deus sabe. É a firme fundamento das coisas que você não está vendo, você espera, você não vê nada disso, mas você espera. Por quê? Porque Ele sabe. E você confia nele. E você confia que o plano dele é muito melhor que o teu. E você confia que o tempo dele é muito melhor que o teu. E que se ele não te deu o 0,01% que era a árvore do conhecimento, que não é para você. E você se acomoda na leveza, na tranquilidade, na mansidão e na plena paz diante das águas de descanso do Salmo 23. E você simplesmente dorme bem à noite. Se eu não tenho, é porque eu não tenho que ter. Se Deus não te deu, é porque tu não precisa. Para de cobiçar aquilo que as pessoas botam na internet. É um monte de foto, é um monte de book, é um monte de coisas irreal, um monte de cenário. Deixa de ser boba, mulher. Um monte de cenário, a vida real. Nem nos stories a gente coloca, a verdade é essa. Real mesmo, real. Você não coloca, ninguém coloca, é só diante de Deus mesmo. E é assim que tem que ser, porque você tem que prezar por uma discrição, a coisa mais feia, mais absurda, mais bizarra do mundo. É o que Provérbios diz, né? Como joia de ouro em focinho de porco é a mulher bela que não tem discrição. A mulher, nossa, toda, né? Toda ali, bonitona, roupa de marca não esconde caráter ruim. Roupa de grife não esconde atitude feia, não adianta. Vem com mó cintão assim, ó, do Valentino, mó cintão assim da Gucci, um mó cintão da Louis Vuitton. Mas roupa de grife, acessório de grife não esconde caráter deturpado. Maquiagem, filtro, não esconde conduta feia. Julgamento no coração. Não esconde. Isso aí é cobiça, o nome disso. Cobiça. Minhas amadas, se você andar cobiçosa, você olha para a internet, eu fico apavorada com o tamanho da loucura das pessoas. Por isso estão vazias, por isso não sem sentido nenhum, desalinhadas com o Espírito Santo. Jesus falou assim, meu Deus... O centro da vida é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Não é nem como a si mesmo, tá? Como a si mesmo é só a instância mais superficial. Se você quer amar o próximo como agrada verdadeiramente o Pai, é como Jesus amou, dando a vida, se entregando, morrendo e acabou. Não fui eu que disse isso, tá bom? Eu sou a garota de recados. Eu sou o garçom, a garçonete. É só isso que eu sou aqui. Você tá entendendo, mulheres? É um convite da parte de Deus. Alguém tem que falar. Eu vou fazer o trabalho sujo, não tem jeito. Amém? Bota a mão nas minhas palavras. Vamos seguir juntas, porque não tem jeito. Aqui você não vai ouvir só o que você quer, você vai ouvir o que você precisa, porque o evangelho é isso, senão você não transforma, senão você não progride, senão você não cresce, senão você não amadurece. E a jornada de uma mulher cristã é maturidade.
A jornada de uma mulher cristã não é só ter bênção, 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 prosperidade, prosperidade, marido, marido, foto, foto. Não é isso, é ser a mãe perfeita. Ah, é ter meus filhos. Queridas, isso aí é o bônus. É o bônus, a essência não é essa. A essência não é essa. A gente merecia o inferno. A gente já nasceu condenada. Só que Jesus vem com toda a sua graça e nos encontra. Aí no meio da jornada a gente se perde, porque a gente não vai para o lugar secreto. A gente não se debruça nos pés dele. A gente fica como Marta para lá e para cá. E a gente não escolhe a boa parte, a gente escolhe o retalho. A gente escolhe pegado pronto, porque a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de buscar o Senhor. Porque às vezes orar é chato. Você se sente falando sozinha, é uma disciplina, é uma virtude. Você tem vício de ter estímulo. Aí orar se torna chato. Porque para você orar, você tem que aquietar a alma. Você tem que aquietar os pensamentos. Tem que aprender a respirar fundo e serenizar, né? Serenar o coração. Você tem que desapegar, tranquilizar. Você tem que largar de mão o braço biônico que aí tá grudado em você, que é o WhatsApp, que é o celular. Aqui em casa a gente fala assim, ei, vai no banheiro, leva o celular. Vai na cozinha, leva o celular. Vai na sala, leva o celular. Ei, deixa o braço. Ei, deixa o braço biônico. É uma dependência absurda. De quê? O que é tão urgente? O que é que você não pode deixar de saber? Se não o conselho de Deus para você, se não a vontade de Deus para você. Que o Espírito Santo de Deus fale o teu coração. É tempo de você se reencontrar. Se reencontrar em Jesus. Porque Jesus te encontrou, te chamou de filha, revelou as boas novas do Evangelho para você e para mim. Oh, meu Deus, que graça é essa? Que maravilha é essa? Ele nos encontrou. E aí ele nos convidou para uma jornada de santificação. E no meio do caminho, não sei o que aconteceu com a gente, comigo já aconteceu, com você com certeza aconteceu, que você se perde. Você se perde. Interpretações erradas do que é ministério, interpretações erradas do que é chamado, do que é missão. Queridas, deixa eu te falar. Eu tô com o microfone na mão para mais de 20 anos. A maior beleza de um ministério não é a plataforma. A plataforma, eu posso dizer para você, 5%. 5% da beleza do Evangelho. Não tem nada mais profundo, mais gratificante do que ver uma vida transformada, ganhando outras vidas, fazendo outros discípulos, dizendo não para o pecado. Dizendo assim, ó, eu queria muito, pastora, olha, mas eu tô por aqui, ó, de abraçar esse pecadão. Mas eu recebo esses testemunhos. Pastor, eu lembrava da tua voz falando assim, Jesus é mais gostoso. Ai, Senhor. Quando a gente faz jejum lá na igreja, dá maior vontade de comer um doce, de comer uma coisa assim, uau. Tô quase indo, tô aguentando, a carne tá gritando. Ei, Jesus é mais gostoso. Paga esse preço aí, que você vai ver que o rolo, quando vai descer, é doce como o mel. Fica tranquilo. As revelações do Senhor. Olhar nos olhos de Jesus é mais precioso. Você precisa se reencontrar. E só tem uma chance de você se reencontrar. É você se permitir ser desconstruída, passar por um detox de todos os enganos que semearam no teu coração. Você não teve filtro, você não sabia, você acreditou, eram referências, pessoas, ou quem quer que seja, a própria internet, você se acostumou, né? E ficou aí no sofá dando clique, passando vídeo no YouTube, e aquela pregação quando não te agrada, quando tá chata, você passa, ou quando começa a confrontar muito, você passa, você desliga o pregador, só que não dá para desligar, muitas vezes, a consequência de se desalinhar com Deus. Você vai ficar perdida, você vai ficar sem norte, você vai ficar sem direção, você não vai entender os sinais, você não vai saber interpretar os silêncios de Deus, você não vai saber se posicionar diante do talvez, diante do espera, até diante do sim de Deus, você não vai saber se posicionar.
Tem hora que Deus vai escancarar a porta da oportunidade para você e dizer, vai filha, avança. E você vai ficar com medo, vai retroceder e vai dar mais ouvidos às tuas crenças, aquilo tudo que te puxa para trás, experiências do passado, memórias, limitações, cobiças, a força do pecado dentro de você te chamando pro contrário. Tem momentos que Deus vai falar assim, não, isso aqui não é para você entrar, eu quero te dar livramento dessas mesas, quero te dar livramento desses vínculos, quero te dar livramento desses grupos, quero te dar livramento, eu tô te guardando e você tá forçando a porta para entrar, desalinhada com Deus. Quem aqui quer alinhamento com o Senhor? Quem aqui tá assim, eu preciso me reencontrar. Eu preciso reencontrar minha fé, eu preciso reencontrar minha esperança, eu preciso reencontrar a base bíblica da minha vida. Correndo o tempo inteiro atrás de chave. Parece até que tua profissão agora é ser chaveiro. Chave, porta. Você só vai conseguir entrar numa porta por vez. Você só vai conseguir entrar numa porta por vez. Entenda isso. A internet tá caindo toda hora, né? Você, nessa estação que você tá, você só vai conseguir entrar uma porta por vez. Troquei de internet aqui. Então não dá. Se Deus abriu, entra. Se Ele fechou, agradece. Se você estiver perdida, você não vai saber discernir. Esse mês de maio, eu vou fazer várias lives, né? Fazer algumas lives, várias, não muitas, né? Fazer algumas, direcionadas pelo Senhor. Vou continuar aqui aprofundando um pouco mais esse tema. Vou trazer muitas direções para nós, porque o Senhor tem me comissionado a isso. É um comissionamento para esse tempo. Eu hoje não tinha avisado nada. Eu falei pro João Pedro de tarde assim, abre isso aí, abre essa lista de espera da comunidade Save, que eu vou abrir hoje na live, ninguém nem sabe. Tá aberta uma porta de oportunidade para você. A gente vai deixar até o dia 10 de maio para você entrar na próxima turma da comunidade Save. E nós estamos na jornada da mulher edificadora, mas temos a jornada já completa da identidade feminina, essência original, da mulher sábia, da mulher auxiliadora, da mulher virtuosa. Temos vários desafios práticos. Você entra lá no link da minha bio e conheça, leia, não seja preguiçosa. Para a tua bênção, amada. As pessoas não querem mais ler hoje. Leia. Entra lá no link da minha bio. É o primeiro link, Comunidade Save. Leia. Leia. Por que você precisa entrar nessa comunidade? Por que você precisa fazer parte desse agrupamento, desse ajuntamento, dessa conexão de mulheres que Deus separou para esse tempo, para caminhar juntas num discipulado, num pastoreio de coração. Não é um curso. Eu também ministro cursos, mas essa proposta da comunidade não é de cursos. Não é de curso. Eu vou lançar um curso aí, Mude Seu Marido em 30 dias. Eu acho que vai ficar assim de mulher querendo fazer. Mude seu marido em 30 dias. Vai ser incrível. Esse vai ser um curso, porque tem ali informações, né, técnicas, fala sobre feminilidade, fala sobre mente, sobre personalidade, sobre temperamentos, várias coisas. Então, vai ser um curso. Mas a comunidade Save é pastoreio de coração, um acompanhamento. A gente acabou de terminar um desafio prático, agora passamos 21 dias juntas. 2 lives ao vivo por semana, juntas no grupo, compartilhando experiências. Foi incrível, incrível. Eu chorei, eu ri, eu aprendi com elas aprenderam comigo. Se tiver mulher Save aí, bota uma tulipinha aí nos comentários para eu saber que você tá aí. É um tempo de você caminhar com mulheres que já se encontraram, que a comunidade Save é um lugar para você se encontrar. É um lugar para você se realinhar, se alinhada com o Espírito Santo. Agora, eu já deixo aqui para você, tá? Quando você entrar para a comunidade Save, entra no anual. Por quê? Porque sempre tem coisas novas e quem está no anual sempre tem acesso a desafio prático, a todas as novidades, a tudo que está na comunidade nascendo,
às lives ao vivo, aos desafios práticos, a acompanhamento mais próximo, né? A mentorias. Então, o mensal é só aquilo ali, né? Normalmente quem entra no mensal é porque quer ver como é lá dentro, né? Mas quem quer mesmo se disponibilizar, caminhar, se entregar, mudar de vida, sabe? Ah, Lu, continuo colhendo frutos desse desafio. Vida muda, né, Lu? Rotina sagrada, o desafio que nós fizemos. Rotina sagrada. Fiel no pouco todo dia, todo santo dia. Foi incrível. E quem quer mesmo uma caminhada, quem quer desenvolver, quem quer crescer, quem quer maturidade, é uma caminhada mais prolongada. É com paciência, é aos poucos, é respeitando o processo, é vivendo o processo, é aprendendo a reconhecer os passos do processo que Deus está colocando para você crescer, para amadurecer, para viver o teu tempo, sabe? Para relembrar quem você é, para te alinhar, para você olhar no espelho e você falar com convicção. Eu sou filha, esse é o meu propósito, eu tô na terra para isso, eu tô aqui para isso, eu vou cuidar disso. E isso vai encher teu coração de alegria, de prazer, de paz, de felicidade. Vai te fazer uma mulher realizada, obviamente. Ah, vai ser tudo mil maravilhas, não vai ter problema nenhum? Não, não é isso. Vai ter cruz, vai ter vai ter ego negado, vai ter vale da sombra da morte, mas o Senhor vai te livrar de tudo. Vai ter mar vermelho que você vai ter que, pela fé, botar ali o cajado e seguir marchando. Não tem jeito. Vai ter Jericó que você vai ter que pegar a estratégia com Deus. Vai ter ali as ruínas de Jerusalém que você vai ter que reconstruir como Neemias, passar ali pelas intimidações que ele passou, 6 níveis a mais de intimidação. Ainda vou falar sobre isso na Save, quando nós estamos falando lá de processos e propósitos, né? Quarto de guerra, vamos voltar com propósito quarto de guerra, né? Agora, na próxima semana. E é incrível o que Deus faz na nossa vida. Então, é uma comunidade de amigas, a gente acaba se tornando amiga, a gente acaba conhecendo uma vida da outra, a gente acaba ali tendo cumplicidade, todo mundo acolhe, aceita, sabe? Mas também não aceita pecado, não. Aceita você, aceita o teu processo, ama você, mas entrou na comunidade, você vai avançar. Que não tem como não avançar, não tem como não mudar. Quem quer só ver como é que faz o mensal, não tem jeito. Mas quem quer um processo, quem quer assim, eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais ser essa mulher, não aguento mais andar assim, não reconhecer a voz de Deus, não reconhecer as oportunidades, não reconhecer o que Deus está me convocando para fazer naquele tempo, naquele momento. Não aguento mais. Então é incrível quando você ouve essa voz, sabe? É um convite que eu te faço. Deus já separou as mulheres desse tempo, dessa turma. E o incrível é que as mulheres entram numa turma nova, mas elas, lá no grupo do Telegram, elas têm convívio com as mulheres que já estão caminhando há muito tempo. E isso é mais incrível ainda, porque uma ajuda a outra, uma compartilha com a outra. Isso é incrível, incrível. Eu fico muito feliz. Olha, eu me sinto assim... Olha, é um desgaste extremo, mas porque é muito conteúdo, é muito PDF para fazer, é aula para ministrar, para gravar, é desafio prático para montar, é ao vivo para montar, é estar junto, mas é tão maravilhoso quando você está fazendo isso debaixo do comando de Deus. É um renovo que você sente. Eu não sei se você sente assim. Quando você está fazendo algo que mesmo que seja para Deus, você fica até sobrecarregada por essas bênçãos, né? Mas é revigorante ver os testemunhos. Faz tudo valer a pena. Tudo. Eu vou compartilhar alguns testemunhos da comunidade Save, né, mulheres? Que vocês colocam lá no grupo. Elas abrem o coração, né? E aí eu preservo sempre a carinha delas ali, a identificação. Jamais telefone aparece em testemunho. Mas eu coloco ali o que as mulheres estão falando, porque é incrível o que Deus faz. Agora, tá no tempo de você, né, se levantar e você, em nome de Jesus, se reencontrar. Jesus te encontrou, no meio do caminho as dores te cegaram, as necessidades fizeram você retroceder muitas vezes, as limitações, você não cresceu,
o que tinha que crescer em Deus, mas agora é hora de você se reencontrar com o Senhor. E Comunidade Save é esse lugar para você. Se você quer caminhar com mulheres que vivem o seu propósito do dia, que estão ali com o mesmo coração de aprender, de se entregar, de ter mais de Deus, a Comunidade Save é o teu lugar. Então você está convidada, está aberto hoje, vai ficar aí alguns dias e a gente vai se falando aqui nas lives de maio, aqui no Instagram. Um grande beijo para você, eu espero que o Espírito Santo tenha tocado o teu coração, que essa semente fique, que alguma palavra que floresça no teu coração, em nome de Jesus, e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém, mulheres. Glória a Deus. Deus abençoe. E eu vou deixar a live aqui no feed.